Frieza é simplesmente diferente. Não existe ninguém em Dragon Ball igual a ele, e honestamente, nem fora de Dragon Ball. Porque quando você pensa nos maiores vilões da ficção, normalmente eles são gigantescos, imponentes, barulhentos, violentos. Mas Frieza é pequeno, educado e calmo. E o mais absurdo, tudo nele parece contraditório. Ao mesmo tempo em que ele é cruel e monstruoso, ele também é carismático e engraçado, quase agradável de assistir. E mesmo depois de décadas de Cell, Majin Buu, Baby, Goku Black, nenhum vilão conseguiu ocupar o espaço que Frieza ocupa em Dragon Ball. Porque Frieza não é só um antagonista, ele é o antagonista do Goku, o oposto perfeito, e talvez a maior prova de genialidade de Akira Toriyama. Porque ao criar Frieza, Toriyama acabou aperfeiçoando o próprio Goku, mas para entender isso, a gente precisa voltar pro começo. 1989, Japão. Dragon Ball já era um fenômeno absurdo. O arco dos Saiyajins tinha explodido a escala da série. Raditz tinha feito Goku e Piccolo parecerem fracos. Nappa já tinha destruído os Guerreiros Z. Vegeta parecia impossível de superar. Então, Toriyama tinha um problema. Como você cria alguém maior que o Vegeta? E é aqui que muita gente não percebe uma coisa. Frieza não nasceu só da imaginação do Toriyama. Ele nasceu do Japão dos anos 80. Na época, o país estava vivendo a famosa bolha econômica japonesa. Especulação imobiliária, dinheiro absurdo circulando e empresários enriquecendo rápido. E junto disso, vieram os chamados Land Sharks, especuladores imobiliários extremamente agressivos. Pessoas que expulsavam famílias inteiras de suas casas, usando intimidação, pressão legal e, às vezes, até conexões com a Yakuza. E o próprio Toriyama disse algo incrível sobre isso. Ele afirmou que criou Frieza pensando exatamente nesse tipo de pessoa. Ou seja, Frieza não é só um imperador galáctico, ele é um empresário, um parasita corporativo universal. E isso muda completamente a forma como você enxerga o personagem, porque Frieza não conquista planetas apenas por maldade. Ele literalmente transforma genocídio em negócio. Ele invade mundos, elimina populações e vende os planetas depois. É capitalismo interestelar levado ao extremo. E isso torna Frieza muito mais assustador, porque diferente de vilões movidos por loucura, vingança ou destruição, Frieza trata atrocidades como trabalho, como rotina e burocracia. E talvez seja exatamente por isso que ele seja tão desconfortável, porque ele não parece um monstro, ele parece alguém real, só que com poder absoluto. E o mais genial, Toriyama misturou isso com outra inspiração, o próprio editor dele na época, Yu Kondo, um homem extremamente educado, calmo e refinado. Então olha a combinação que nasceu daí. Um especulador imobiliário sociopata com modos aristocráticos e poder suficiente para controlar o universo inteiro. Isso é o Frieza. E desde a primeira aparição, Toriyama deixa claro que ele não funciona como nenhum outro vilão. Até mesmo o design dele quebra expectativas. Porque pensa comigo, o ser mais poderoso do universo é pequeno, baixo, frágil, quase delicado. Isso vai totalmente contra a lógica dos vilões de Dragon Ball até então. Piccolo Daimao era monstruoso, Nappa era colossal, Vegeta tinha presença intimidadora, mas Frieza parece alguém que não precisa provar força, e isso automaticamente cria desconforto, porque quanto menos esforço ele demonstra, mais perigoso ele parece. A cadeira flutuante é provavelmente o maior símbolo disso. Aquilo não existe só por estética, é narrativa visual. Frieza literalmente participa da história sem nem precisar andar. Ele domina cenas inteiras sentado, como alguém tão acima de todos que até se mover parece desnecessário. E isso também recontextualiza completamente o arco Saiyajin, porque aí você percebe uma coisa absurda. A armadura dos Saiyajins não era dos Saiyajins, era do Frieza. As ombreiras, o formato, a estrutura, tudo remete ao próprio corpo dele, como se até o exército inteiro carregasse a marca da propriedade dele. É um nível de domínio visual absurdo. A presença do Frieza existe antes mesmo dele aparecer. E aí vem talvez a decisão mais genial do Toriyama. Ele segura o Frieza por muito tempo. A gente ouve o nome dele, os soldados falam dele, o Vegeta e o Sr. Kaiô temem ele, mas lutar mesmo demora dezenas de capítulos. Toriyama transforma o Frieza em uma ideia antes de transformar ele em um personagem. E isso cria uma antecipação absurda, porque Dragon Ball sempre funcionou na escalada, mas Frieza leva isso a outro nível. Ele pega algo já estabelecido e sequestra aquilo para si.
e eu estou falando dos poderes de luta. Desde Raditz, os Scouters serviam como uma forma do público medir força, mas com Frieza, os números viram horror psicológico. 530 mil. Essa frase virou um trauma coletivo, porque ela destrói completamente a noção de progresso que o público tinha até então. Goku tinha acabado de alcançar 180 mil, aquilo já parecia absurdo. E aí, Frieza casualmente revela um número 3 vezes maior, sorrindo, sem esforço e sem transformação. E depois piora, mais de 1 milhão. Toriyama basicamente quebra o sistema de poder com o próprio Frieza, porque depois dele, os números deixam de importar. E isso é genial, porque o personagem transcende a matemática da série. Ele vira sensação, presença e medo. E existe outro detalhe brilhante. Ninguém mede o poder do Frieza. Ele mesmo fala. Ele controla a informação. Ele decide quanto revelar, quando revelar e como revelar. Até as transformações funcionam assim. Tenho mais uma forma, estou usando 50%, agora 100%. É quase como se o Frieza estivesse dirigindo o ritmo emocional da luta. E isso torna a batalha contra o Goku completamente diferente de qualquer outra. Porque o confronto deles em Namek não é só uma luta, é uma desconstrução. Primeiro, Toriyama tira Goku da história. Depois, traz ele de volta contra as forças especiais Ginyu para criar esperança. E então, ele destrói essa esperança imediatamente. Porque mesmo depois de tudo, Goku ainda parece insignificante perto do Frieza. E isso é importante, porque pela primeira vez, Dragon Ball faz parecer que talvez o protagonista simplesmente não consiga vencer. E enquanto isso, Vegeta vai lentamente quebrando. E honestamente, a relação entre Vegeta e Frieza talvez seja uma das mais importantes de toda a franquia. Porque Frieza não é só o oposto de Goku, ele é o reflexo sombrio do Vegeta, o que Vegeta poderia ter se tornado, o tipo de poder que ele admirava, temia e tentava imitar. Por isso que a morte do Vegeta em Namekusei funciona tão bem, porque não é só uma derrota, é o colapso completo de uma vida inteira de submissão. Vegeta finalmente entende que nunca seria Frieza, nunca venceria jogando o jogo dele, e então ele entrega tudo nas mãos do Goku. E aqui, Dragon Ball entra em território mítico, porque quando Goku finalmente enfrenta Frieza, os dois parecem forças da natureza opostas. Goku é calor, liberdade, pureza, movimento. Já Frieza é controle, hierarquia, ego e dominação. Até visualmente eles são perfeitos juntos. Goku é expressivo, colorido e humano. Frieza parece alienígena em todos os sentidos. Liso, frio, artificial, quase reptiliano. Eles não combinam, e exatamente por isso combinam perfeitamente. E o mais interessante é que a luta começa quase divertida. Os dois sorriem, trocam golpes, se analisam, mas existe uma diferença crucial. Pro Goku, aquela luta é o topo de uma montanha. Pro Frieza, é alguém tentando alcançar ele. E isso muda toda a dinâmica, porque Frieza não odeia Goku no começo. Na verdade, ele gosta dele, respeita a força dele e se diverte. Até oferece um lugar ao lado dele, o que é uma inversão genial da própria personalidade do Goku, porque Goku sempre quer lutar de novo com adversários fortes, e Frieza parece demonstrar o mesmo sentimento, desde que eles permaneçam abaixo dele. Mas então chega um momento que muda Dragon Ball para sempre. Frieza começa a usar 50% do seu poder, e de repente a luta acaba, ou pelo menos a esperança acaba. O Kaioken não resolve, a Genkidama não resolve, nada resolve. Pela primeira vez, o arsenal inteiro do Goku parece inútil. E aí Toriyama faz algo brilhante. Ele transforma Frieza em terror puro. Porque antes disso, Frieza ainda parecia controlado. Mas depois da Genkidama, depois das feridas e da raiva, a máscara cai. A educação desaparece e o rosto dele começa a deformar. As linhas do desenho ficam mais agressivas. Ele vai enlouquecendo visualmente. E ao mesmo tempo, Goku também muda, mas no sentido oposto. Ele se purifica, porque o Super Saiyajin não funciona só como transformação. É catarse narrativa, não é apenas poder. É a destruição completa do papel de azarão do Goku. Depois daquilo, ele nunca mais seria o mesmo personagem.
E é por isso que Freeza é tão importante, porque ele força Goku a transcender Dragon Ball. Ele obriga a série inteira a evoluir. E mesmo assim, o mais impressionante é que o final da luta não termina com ódio. Goku vence, humilha Freeza e então decide poupá-lo, porque no fundo, Goku ainda tinha esperança de que Freeza poderia mudar em algum momento. Mas Freeza não consegue aceitar aquilo, porque para ele não bastava Goku morrer. Ele precisava morrer pelas mãos dele. E talvez seja exatamente nesse momento que Freeza se torna eterno, porque ele foi a causa daquele olhar final do Goku, a frustração, o vazio. Goku entendeu que nem todo vilão pode ser convertido. Freeza não tinha jeito, ele não iria mudar. Toriyama consegue colocar mais emoção em um único quadro do que muitos mangás inteiros conseguem em arcos completos. E sinceramente, tendo acabado ali, ele já seria um dos maiores vilões da ficção, mas ele voltou. E foi a partir dali que Freeza começou a ser desrespeitado na franquia, tanto na saga Androids, onde ele só apareceu para ser humilhado pelo Trunks, e pior ainda na saga do renascimento de Freeza. Ali o personagem acabou de vez. Mas na saga do Torneio do Poder, Freeza retorna novamente, e curiosamente, lá, o Freeza acabou se tornando um personagem ainda mais interessante, porque Freeza deixou de ser o chefão final e virou uma constante, um símbolo de Dragon Ball, o parâmetro definitivo de poder, o vilão que todo mundo conhece. E Dragon Ball Super, na saga do Torneio do Poder, entendeu isso perfeitamente, porque lá eles não tentam recriar a saga Namek igual tentaram na primeira vez que o Freeza renasceu. Eles fazem algo melhor, eles evoluem a relação entre Goku e Freeza. Agora eles não são só inimigos, eles são rivais, dois prodígios absurdos constantemente tentando ultrapassar um ao outro. E o mais fascinante, existe uma estranha compreensão entre eles agora, como se ambos soubessem que nenhum outro adversário consegue preencher esse espaço. Freeza entende Goku e Goku entende Freeza, e talvez seja exatamente por isso que essa dinâmica continua funcionando depois de tantos anos, porque no fim das contas, Dragon Ball sempre foi sobre superar limites, e poucos personagens em Dragon Ball representam isso melhor do que esses dois, o Imperador do Universo e o guerreiro que se recusou a permanecer abaixo dele. E honestamente, talvez seja por isso que Freeza continue sendo tão especial, porque ele não é apenas um vilão poderoso, ele é o obstáculo definitivo, a personificação de tudo que Goku precisava destruir para se tornar uma lenda. E enquanto Dragon Ball existir, essas duas forças sempre vão se encontrar de novo, porque algumas rivalidades simplesmente transcendem a própria história, e essa é uma delas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like porque isso ajuda demais o canal. E também faz o YouTube entender que você quer mais vídeos como esse sendo recomendados para você. Se inscreva e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. E comenta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre o Freeza e o que você acha das tentativas de retorno do Freeza, tanto na saga dos androides como nas inúmeras vezes que ele retornou em Dragon Ball Super. Eu realmente quero saber sua opinião sobre isso. E claro, se você quiser mais análises de Dragon Ball, recomendo que dê uma olhada no próximo vídeo que vai aparecer na sua tela. Valeu por assistir e até a próxima!